Irmão, nós vamos entrar na mensagem, na palavra, e a gente tem que ser ouvinte da palavra de Deus, mas nós não devemos só sermos ouvintes, nós devemos ser também praticantes. E eu quero iniciar esta mensagem lá na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, versículos 24 e 25. Você pode acompanhar aqui no telão com a gente, se você não trouxe a Bíblia. Diz assim, portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e também permanecereis no Pai. O apóstolo João está trazendo essa palavra, por quê? Porque ele está alertando a igreja a respeito dos anticristos. O que é o anticristo? É toda a voz, toda a palavra que vem para minar a sua fé, para tirar você da palavra, para tirar você do entendimento, para tirar você do conhecimento do Senhor. Deus está dizendo, se a palavra que é pregada por Deus, se a palavra que é pregada através do Evangelho, ela permanecer em nós, nós também permanecemos no Pai e nós também permanecemos no Filho. Então, diante de qualquer situação, nós vamos poder dizer assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque verdadeiramente nós estaremos nele e ele estará em nós. Em Josué, no capítulo 1, vai lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 7. Josué, capítulo 1, no versículo 7. Olha o que diz. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Eu não sei se você assistiu o culto de domingo à noite, quando nós falamos aqui sobre a importância do ensino que Jesus trouxe, né? E eu disse que dentro de nós existem muitas vozes. Você pode observar, você conversa com você mesmo, né? Você está toda hora conversando com você mesmo. Vê um pensamento, você está ali conversando com você mesmo. Você vê uma coisa, já gera uma voz dentro da sua alma, né? Às vezes uma coisa que é boa e às vezes uma coisa que não é boa, né? Então, nós temos esse conflito interno conosco mesmo. Por isso que eu digo, antes de qualquer pessoa ser pastor de outra pessoa, ela precisa ser pastor dela mesma. A primeira pessoa que você tem que pastorear é você mesmo. Isso é bíblico. O próprio salmista Davi, ele conversava com ele mesmo. O salmista Davi chegou a dizer assim, por que está abatida, ó minha alma? Ele está pregando para ele mesmo. Por que te perturbas dentro de mim? Então ele está pregando para ele mesmo. Quando o Senhor nos dá uma palavra, ele também faz a gente refletir. Dentro de nós, começa a ter uma conversa. Muitas vezes até uma luta, um conflito mesmo. Porque o conselho de Deus provoca guerra. Então, às vezes, você está firmado no entendimento, você está se baseando num pensamento, e vem uma palavra de Deus, e aquilo vem em confronto com aquilo que você defendeu a vida inteira. Isso gera dentro de você uma guerra. Você quer ver uma coisa? Em Jó capítulo 4, o amigo de Jó diz assim, ô Jó, por que você está assim? Você ajudou tanta gente, as suas palavras fortaleceram tantas pessoas que tinham o joelho vacilando, você fortaleceu essas pessoas. Agora que a aflição vem a ti, te perturbas, onde está o teu temor em Deus? Onde está a tua confiança, Jó? Então você vê que Deus está jogando uma palavra dentro de Jó que vai fazer ele refletir. Vai fazer ele conversar com ele mesmo. E a pessoa que é inteligente, o que ela faz? Ela não deixa aquela voz de Deus se perder. Porque existem outras vozes que são anti-Cristo. Existem outras vozes que são contrárias à voz de Cristo. E se nós deixarmos a voz de Deus se perder, nós não permanecemos no Pai quando saímos da igreja. Nós não permanecemos no Filho quando saímos da igreja.
nós não permanecemos. Mas se nós preservarmos, se nós cuidarmos, se nós pegarmos essa palavra que Deus nos dá e misturarmos essa palavra com a fé, você pode ter certeza, você pode encontrar o que for lá fora, você não vai sair do Pai, você não vai sair do Filho. E o Pai e o Filho estará sempre se manifestando na sua vida. O Pai e o Filho vai estar sempre manifestando o poder dele na sua vida. Jesus disse: se vós permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecer em vós, peça o que quiser, que será o quê? Será feito. Então, cuidado para você não deixar aquilo que você aprende aqui no banco da igreja. Leva para a sua vida. Deixa ela no seu coração. Ore como Davi orou. Ore, fale como Davi falou, né? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não errar contra ti. Então, faça essa oração, que você venha permanecer nos ensinamentos de Cristo. E assim você vai estar permanecendo no Pai. E você vai estar permanecendo no Filho. Vai vir à direita, vai vir à esquerda. A direita é o fanatismo. A esquerda são as coisas naturais da vida. Virão muitas coisas para tirar você do centro. Para tirar você do meio. Para tirar você da vontade de Deus. Não se incline nem para a direita e nem para a esquerda. Deixa a palavra de Deus guiar você. Por quê? Porque aí prudentemente você vai ser conduzido. E tudo que você fizer, você será bem-sucedido. Na Bíblia Sagrada, Deus mostra pessoas que por causa da fome perderam a bênção. Na Bíblia Sagrada, Deus mostra pessoas por causa da ansiedade perderam a bênção. Eles não permaneceram naquilo que Deus havia falado. Exemplo, abra sua Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 13, no versículo 8. 1 Samuel capítulo 13, no versículo 8. Vai lá para você ver. Esse texto mostra, irmãos, um rei fazendo algo que ele não tinha autorização por Deus para fazer. Ele não tinha autorização. Ele tinha uma palavra que ele deveria esperar. Ele tinha uma palavra para quê, pessoal? Para esperar. O sacerdote Samuel falou: olha, espere, porque em 7 dias eu vou chegar. E quando eu chegar, eu vou oferecer a Deus o sacrifício. Porque só o sacerdote no Velho Testamento é que poderia oferecer o sacrifício. O rei não poderia. E o Saul ficou esperando. E deu 7 dias e Samuel não chegou. Quando Samuel não chegou, que ele viu que Samuel não chegou, olha o que ele fez. Vamos lá. Olha o que diz. E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então ele tinha uma palavra de que Samuel chegaria em 7 dias. Samuel não havia chego ainda. E ele começou a ver as pessoas se dispersando. Ele foi perdendo o controle da situação. Irmãos, ainda que aparentemente pareça que nós perdemos o controle da situação, Deus nunca perdeu o controle da nossa vida. Deus nunca perdeu o controle. O que Saul tinha que fazer? Ele tinha que permanecer. Ele tinha que continuar confiando no que Deus falou. No sábado, na nossa ceia, eu falei de uma palavra que Deus me deu, da sexta para o sábado, na madrugada, e que eu repliquei para você, compartilhei com você. Alguém lembra a palavra? Isaías 41, 10, que diz o quê? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ou seja, o meu favor vai ser contigo. Eu te ajudo, como fiz com Uzias, e eu te sustento com a destra da minha justiça. E ele falou que a respeito dos inimigos, que tornar-se-ão nada como nada são. Dias depois desse culto, algumas pessoas passaram alguns momentos difíceis e pessoas me mandaram mensagem. E o que eu falei? Eu disse: se firme na palavra que você aprendeu sábado. Se firme na palavra que você aprendeu sábado.
O que Deus falou sábado? Não temas. Então, a partir do momento que Deus falou aquilo tem que permanecer em mim. Deu para entender? Tem que permanecer em mim. Eu não posso perder essa palavra porque a situação não está favorável a mim. Eu não posso perder, eu não posso deixar de acreditar nessa palavra porque os fatos que estão diante de mim são difíceis. Eu não posso. Eu não posso achar que Deus não está comigo porque o rio está batendo na minha casa, porque as águas estão batendo contra mim, porque o vento está soprando contra mim, porque a tempestade está caindo sobre a minha casa. Eu não posso deixar de acreditar em Deus, porque nós conhecemos a Bíblia, irmãos. Nós sabemos que a luta vem para a casa edificada em Cristo e para a casa que não é edificada em Cristo. A diferença é que aquele que permanece em Cristo, a luta passa e a casa permanece em pé. Então, se você quer permanecer em Deus, no Pai, e você quer permanecer no Filho, você precisa aprender a permanecer na palavra. Quando eu comecei a congregar, quando eu comecei na igreja, eu tinha uma luta com a minha família. E eu chegava para a minha pastora e falava: pastora, estou numa batalha com a minha esposa. Ela: vamos orar, irmão Paulo. Toma uma palavra aqui. A palavra é essa: sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. A sua luta é no campo espiritual. Começa a tirar a irmã Fabiana como se ela fosse a sua inimiga, como se ela fosse a causa do problema, né? Começa a olhar para ela e comece a orar e santificá-la. Comece a orar e abençoar a vida dela. Comece a orar e chamar a existência. Minha esposa é uma benção. Minha esposa vai servir a Deus comigo. A minha esposa, nós vamos fazer uma obra para Deus bonita. Começa a profetizar. Depois que ela me deu esse ensinamento, e eu continuei voltando lá com a mesma questão. Com o quê? Com a mesma questão. Você sabe o que ela falava para mim? Fica na palavra. Irmãos, até eu aprender a ficar na palavra, custou. Custou, irmão. E eu chegava lá, e pastora, e tal, e ela: irmão Paulo, qual a palavra que eu te dei? Aí eu demorava assim, ó. Até que eu comecei a gravar a palavra. Falei: pastora, a senhora me deu essa palavra. Fica nela. A palavra, se você ficar nela, você permanece no Pai. E você permanece no Filho. Irmão, você pode ver um milagre muito grande. Aquele milagre pode impactar você. Mas o milagre, o dom de curar, o dom de operação de maravilhas, o dom da fé, é algo que acompanha o que é principal, que é a profecia, que é a palavra. Um milagre não salva você. Um milagre não liberta você. Mas a palavra muda a sua mente. O ensinamento muda a sua mente. Teve gente que viu Lázaro ressuscitar e não aceitaram Jesus. Viu Lázaro ressuscitar e não se converteram, irmãos. E teve gente que nunca viu nada, mas sentou, ouviu a palavra e se converteu. Porque a palavra é Cristo. Jesus venceu no deserto, sabe com o quê? Com o quê? Com a palavra. Jesus venceu no deserto com a palavra. Então permaneça na palavra. Quando ele viu que o povo estava se dispersando dele, ele tinha uma palavra, irmãos. Ele tinha uma palavra. E olha só o que ele fez com a palavra que ele tinha. Continue. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Ele, como rei, ele poderia oferecer o holocausto? Não. Quem poderia? O sacerdote. O sacerdote ainda não tinha chego. Ele foi e ofereceu: traz aqui o sacrifício, traz aqui, traz as ofertas, vamos sacrificar. Vamos sacrificar. E ele justifica depois o que ele fez isso. Olha o versículo 10. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. No 7º dia, no último dia, ele falou: Samuel não veio, vem cá, vamos oferecer. Quando ele terminou, Samuel chegou. Ô, meu irmão, cuidado para você não se perder no período de espera.
Cuidado para você não se perder quando Deus fala para você descansar nele. Cuidado para você não se perder no momento em que Deus fala, espera. O Salmo 40 diz, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ele ouviu o meu clamor. Cuidado, irmão, com o desespero. Cuidado com a ansiedade. Cuidado para que aquilo que você está vendo diante dos seus olhos não venha influenciar você a ponto de você desprezar o que Deus falou. A ponto de você desprezar a palavra de Deus. Hoje eu conversei com um amigo pastor e ele falou assim, pastor Paulo, eu estava pregando a palavra de Deus e eu estava com uma igreja com 100 pessoas e de repente eu comecei a pregar, fui falando a palavra de Deus e de 100 pessoas diminuiu para 60 pessoas. Eu fiquei desesperado, peguei a chave da igreja, fui até meu líder e falei assim, pelo amor de Deus, pega essa igreja, dá para outra pessoa, eu não tenho chamado, porque senão eu vou acabar com essa igreja, eu não quero levar na minha responsabilidade um pastor que fechou uma igreja que perdeu 100 pessoas, em vez de multiplicar. O pastor dele falou assim, não é assim. Você está pregando a palavra? Estou pregando a palavra. Por que eles estão saindo? Eles não estão concordando, então são rebeldes. Continue pregando a palavra. A igreja dele hoje é uma igreja abençoada. Continue fazendo a vontade de Deus. Se fosse assim, Jesus ia entregar o ministério, porque 20 mil almas deixaram ele. E ele não entregou o ministério. Quando você sabe que você está fazendo algo em Deus, que você está nele, no Pai, e você está no Filho, não importa o que você está vendo. O que importa é que o Pai está vendo. O que o Pai está vendo, porque a sua honra, a sua bênção, o glorificar de Deus na sua vida, essa é a verdade, porque o próprio Jesus falou, glorifica o teu filho para que o teu filho possa te glorificar, vem dos céus, vem do alto. Você só tem que estar posicionado nele, coisa que Saul não fez. Saul não ficou na palavra, ele mandou trazer o holocausto, e eis que o Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para saudar. Olha só o versículo seguinte. Então disse Samuel, que fizeste? E disse Saul, porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham juntado em Micmas, eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim, a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me, e ofereci o quê? Irmãos, tem palavra que diz assim, eu fui forçado. Ele quis dizer o seguinte, eu só fiz isso porque eu fui forçado. Eu não tive escolha. Já viu aquela pessoa que fala assim, pastor, eu entrei na mão dos agiotas porque eu fui forçado. Pastor, eu fiz isso porque eu fui forçado. Irmãos, o cristão, ele não tem que andar segundo as circunstâncias. O cristão, ele anda na contramão, ele anda rompendo a circunstância. Porque quando vem uma circunstância diante dele, ele fala assim, essa circunstância, essa situação, está me levando a eu agir dessa forma. Mas se eu agir dessa forma, eu vou estar saindo da presença de Deus. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer assim, Senhor, eu vou ficar aqui na tua palavra. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer aqui na tua palavra. Se eu tiver que comer arroz puro, eu vou comer aqui na tua palavra. Se eu tiver que comer pão seco, eu vou comer aqui na tua palavra. Mas eu sei que o Senhor não vai deixar isso acontecer não, porque eu vou honrar a tua palavra. E se eu honrar a tua palavra, eu sei que eu permaneço no Pai e eu permaneço no Filho. E o Pai e o Filho não vai me abandonar. Está dando para entender como é que é? É nessa hora, irmão, que a fé tem que ser colocada em ação. É nessa hora que a pessoa tem que se posicionar. Saul era um rei, foi ungido por Deus. Alguns dizem, foi a escolha dos homens. Não, mas Deus permitiu. Se Deus permitiu, foi dada autorização. Foi ungido por Deus. Saul, quando ele foi ungido, ele chegou a profetizar como profetas, no meio dos profetas. Ele foi cheio do Espírito Santo, mas ele entristeceu o Senhor. Por que ele entristeceu? Porque o Saul, ele tinha um problema, irmãos. Ele sempre agia da cabeça dele, e quando ele era repreendido, ele dizia que não estava fazendo nada demais. É mais ou menos isso. Ele dizia que não tinha nada a ver.
que não era bem assim, que não era bem dessa forma, que não era bem dessa maneira. E aí ele deu essa desculpa. Ele deu essa desculpa. E ele fala o quê? Eu fui forçado. A situação me levou a fazer isso. A situação me forçou a fazer isso. Irmãos, a situação espalha ímpio, crente não. O vento espalha ímpio, crente não. O crente permanece para sempre. Ele permanece em Deus, irmãos. Na presença de Deus. Se vós permanecerdes no ensinamento de Cristo, você permanece no Pai e no Filho, irmãos. Jesus fala isso em outras palavras do Evangelho. Ele fala assim, ó: aquele que me ama é aquele que tem a minha palavra e obedece. E os que me amam será amado de meu Pai. E eu e meu Pai viremos até Ele e faremos nele morada. E nos manifestaremos na vida dele. Você quer a manifestação de Deus na sua vida? Permaneça no Pai. Permaneça no Filho. Não deixe outra voz, a voz do anticristo, a voz não deixa essa voz falar com você não. Dirigir você não, você é a igreja de Cristo. Quem tem que dirigir você é o Espírito do Senhor. É o Espírito do Pai. No versículo 13 e 14, olha que o Saul perdeu. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel. Puxa vida. Ele perdeu, irmão, por ele não permanecer. E não foi só ele que perdeu. A maioria do povo que saíram do Egito, eles perderam por não permanecer em Deus. Mas tem aqueles que permanecem. Que você seja daqueles que permanecem. Diga amém, Jesus. Toma posse dessa palavra. Versículo 14. Porém agora não subsistirá o teu reino. Olha só. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Irmão, Deus quer encontrar em mim, encontrar em você um coração segundo o coração dele. Como assim, pastor? Tudo que você for fazer, coloca Jesus naquela situação e pergunta para ele como ele agiria. Pergunta para ele, o que o senhor faria nessa situação? O senhor faria isso? O senhor faria aquilo? Na aflição, o que o senhor faria? O senhor se entregava? O senhor ficava aborrecido? O que o senhor faria? Nós sabemos o que ele faria. No momento de mais aflição, o que ele fez? Ele foi orar. Ele foi orar e chegou a falar para o pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, que seja feita a tua vontade. A Bíblia fala, na aflição nós temos que orar. Na aflição não adianta brigar com a mulher, não adianta brigar com o marido. Na aflição o crente tem que orar. Porque quando você vai orar, Deus trabalha em você. Deus tira tudo aquilo de você. Você desabafa com Deus. Você fala com Deus ali com toda a sua sinceridade. E Deus, Ele te abraça, Deus cuida de você. Deus envia um anjo para te confortar. Diga amém, Jesus. Deus abre uma porta. Nós temos que aprender, no momento da aflição, orarmos a Deus. E não sairmos da palavra. No momento da aflição, estou numa aflição, estou numa luta, eu não vou devolver o que é de Deus não, eu vou resolver esse problema. Não saia da palavra. Permaneça no Pai. Sem Jesus nada somos, sem Jesus nada podemos fazer. Mas com Ele nós somos mais, muito mais do que vencedores. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Irmão, isso aqui não foi o homem que falou, isso aqui foi Deus que falou. Eu tive um pastor lá em Limeira, e eu estava orando de madrugada, e a gente está aqui em Campo Grande, eu não sabia nem o que estava acontecendo em Limeira. E quando você coloca um pastor para cuidar de uma igreja, você confia nele. Você está depositando nele uma confiança, assim como um pai, assim como Jesus, quando coloca o ministério na nossa mão, ele está confiando em nós. Ele está confiando em mim. Ele está confiando na nossa obra. Né? Ele está confiando. A Bíblia fala que Deus entregou um talento para um, 2 para outro e 5 para outro. Ele entregou.
né? Por isso nós vamos dar conta a Deus de tudo aquilo que a gente fez e aquilo que a gente deixou de fazer. E eu estava orando de madrugada, irmãos. Quando eu estava orando de madrugada, o Senhor veio no meu coração e falou assim, ó, manda o fulano embora e traz o outro de tal lugar e coloca lá. Eu parei de orar na hora, eu falei, meu Deus do céu, isso aí só pode ser coisa da minha cabeça. Como é que Deus vai mandar o fulano embora? O que está acontecendo? E eu voltei a orar, e Deus falou mais uma vez, mais duas vezes. E eu falei assim, eu vou ver o que está acontecendo. E eu fiquei com dó, assim como Samuel teve dó de Saul. Eu fiquei com dó. Mas pastor, a Bíblia não fala que aquele que vem a Jesus de maneira nenhuma ele lança fora? Fala. Mas o Pai também fala. Jesus também fala que aquele que está nele e não dá fruto, o Pai corta. Ele não lança fora, mas o Pai corta. Isso aqui é muito sério, irmão. E outra, o Senhor não lançou ele fora, no sentido de mandar ele para o inferno, não foi isso. Mas o Senhor está tirando dele o sacerdócio. Por quê? Porque ele estava dirigindo sem carta lá naquela região. Vendeu as cadeiras da igreja. Estava fazendo tudo errado. E a gente achando que a pessoa estava lá abrindo a igreja, evangelizando, visitando as pessoas. Te mandava oferta para a pessoa sobreviver, para a pessoa comer. A gente patrocinava lá a vida dele. Poxa, e o que ele fazia? Ficava com a igreja fechada, não evangelizava, não visitava. Aí a responsabilidade é do líder? A responsabilidade é dele. A obra foi dada para ele. O líder está lá trabalhando. É dele. E aí eu peguei um voo e fui até Limeira. Mas antes, já tinha puxado tudo que estava acontecendo. Fui até Limeira. Quando cheguei em Limeira, eu cheguei nele, conversei com ele e falei, rapaz, ora a Deus. Ora a Deus, irmão. Ele falou, não, pastor. Eu falei, ora a Deus, irmão. Nem justifica nada, irmão, ora a Deus. Porque uma coisa, irmãos, é eu, como líder, falar, não quero mais você. Uma coisa, irmãos, é eu te despedir com pão e com água. Outra coisa é Deus mandar tirar. Você chega num ponto desse, irmão, é porque você está muito longe de Deus. Você está brincando com as coisas de Deus. E a obra de Deus não é para brincadeira, não. Você teve a oportunidade, o que você fez? Se você atropela uma pessoa sem carta aí, pastor da igreja evangélica da família, matou uma criança, dirigindo sem habilitação. As pessoas não pensam, irmão. Não pensam. Falei, não adianta. Você tem que se arrepender. Você tem que colocar a boca no pó, irmão, para ver se tem esperança para você. Você não pode fazer um negócio desse, querido. Não pode. Deus te ungiu, Deus te levantou, Deus te deu uma oportunidade de representá-lo na terra e você está fazendo isso. Eu não quero nem que você devolva a cadeira, devolva nada. Mas se acerta com Deus aí. Se acerta com o Senhor. Não seja assim não. Segue o seu caminho. Segue a sua vida. O que o senhor vai fazer aqui? Então o senhor vai fechar aqui? Não, quem fechou foi você. Eu não respondo por aqui, irmão, eu respondo por lá. Quem foi colocado para responder por aqui foi você, não foi eu. Se arrependa diante de Deus, querido. Não brinca com as coisas de Deus, não. Não seja malandro na obra de Deus, não. E o pior é que esse tipo de gente, você fala, ele quer justificar. Irmão, se eu fosse ele, eu caía no chão de joelho, pedia misericórdia, chorava e mudava a minha atitude. Eu não endurecia a minha cerviz e ia justificar, não. Porque o Saul, ele quis o quê? Se justificar. Ele quis se justificar. O que Deus fez? Deus falou, chama o outro e coloca no lugar. Uma coisa, irmãos,
Eu já vi líderes tocar numa pessoa, na carne mesmo, dirigido pela carne, tocar numa pessoa e tirar aquela pessoa. E Deus pega aquela pessoa e exalta. Por quê? Porque não foi ele que tirou, foi a carne do líder que tirou. E ele permaneceu firme e Deus exaltou ele. Diga amém, Jesus? Deus exaltou ele. E assim é. Se você for injustiçado em alguma coisa, querido, você pode ter certeza que Deus tem lado. E o lado de Deus é a palavra. Se você estiver na palavra, você permanece no Pai e no Filho. Você permanece no Pai e no Filho. Você pode ver, ó, Abraão despediu Agar, não foi? Foi. Despediu Agar. Quem tinha a promessa? Agar ou o filho? O filho. Por quê? Porque Deus havia falado para Abraão que tudo que descendesse dele seria poderoso. Aí está Agar lá no momento difícil, chorando, deixou o filho no lugar, se apartou do filho, começou a chorar porque ela não queria ver o filho morrer. O anjo aparece e fala assim: Agar, mostrou um poço para ela, pega a água, dá para o filho. Eu escutei a voz do menino, sobre ele tem uma promessa. E ele será grande. Deus tinha dado uma promessa para Abraão. Ismael não era o filho da promessa, mas Ismael descendeu dele. Que coisa tremenda, irmão. Se você tem uma palavra, se você tem uma promessa, se você permanece na palavra, se você permanece na promessa, você pode alçar a tua voz, porque Deus vai ouvir a voz do menino. Deus vai ouvir a tua voz. Deus vai ouvir. Então, cuidado com a ansiedade. Cuidado com esse período de espera. Cuidado, porque nesse período de espera, o inimigo vem tentar trabalhar para você sair da palavra. Não saia da palavra. Outro exemplo que eu tenho para você, de um homem que perdeu a primogenitura. Quem tinha a primogenitura, ele era herdeiro de tudo. E ele perdeu essa herança, essa parte. Por que ele perdeu? Diga assim, ó, por causa da fome. O que é a fome? É uma necessidade, é um desejo, é uma vontade. É uma vontade, ele perdeu. Quem foi esse camarada que fez isso? Gênesis 25, versículo 27. Vai lá, por favor. Gênesis 25, versículo 27. Olha lá. E cresceram os meninos e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Pode continuar. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era o seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele como, pessoal? Cansado, o que mais? Olha lá. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom, o lugar. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Abra mão de todo o seu direito e dá para mim, que eu te dou esse prato de lentilha, que eu te dou esse guisado para você. Eu vou matar a sua fome, mas você tem que abrir mão da sua primogenitura. Não foi a mesma coisa que o diabo ofereceu, irmãos, para Jesus no deserto? Hã? Não é verdade? É? Aí olha só, irmãos, o que acontece no versículo seguinte. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, com fome, né? Para que me servirá a primogenitura? Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está com fome, porque a fome é terrível, irmão. A fome faz a pessoa... Você assistiu aquele filme, um filme que o avião cai lá nas montanhas, lá, e aí fica o primeiro dia, segundo dia, daqui a pouco o pessoal está cortando lá a carne do defunto, né, e comendo. A fome, irmão, faz a pessoa perder o juízo. Provérbios fala assim, que a opressão faz o sábio agir como louco. Ele está abrindo mão de tudo que ia vir para a mão dele, por causa da fome. Por causa da fome. Ou seja, ele saiu da posição dele. Ele saiu.
Jesus, quando teve fome, o diabo se aproximou e disse o quê? Transforma essas pedras em pães. Mata a sua fome. Irmãos, tem hora, irmãos, que a fome tem que continuar um pouco mais. Mas o banquete vai ser maior. O banquete vai ser melhor. Do que a gente pegar e ficar negociando as nossas bênçãos. Abrindo mão das nossas bênçãos para matarmos a nossa fome. Existem pessoas lá fora que dizem que não importa o meio, o importante é você se dar bem. O cristão é diferente. Ele se importa pelo meio, sim, porque dependendo do meio pelo qual você cresce, você não tem bênção na sua casa. Você não tem. Imagina uma pessoa que cresce vendendo droga. Vai andar com vários carros bonitos aí, vai ter mulher, vai ter isso, vai ter casa, vai ter isso, aquilo, outro. Mas olha o meio pelo qual que é o fim dessa turma? Porque depois, irmão, a legalidade que ele deu vai vir cobrar ele depois. Nunca faça nada contra ninguém. Teve um rapaz que falou para mim, pastor, estou querendo arrumar o carro. Falei, arruma. Aí eu vou vender. Falei, vende. Eu fui num lugar que o cara recupera, mas vai ficar bom? Não vai ficar bom. Ah, mas depois quando você for vender, você vai falar que está batido? Não é melhor você colocar uma peça nova? Que uma peça nova é um carro novo. Eu falei, trata as pessoas como se você quisesse que fosse tratado. Eu falei, trata. Cuida das coisas do alheio, para depois Deus dar para você a honra de você cuidar das suas. Porque o que a gente planta, a gente colhe. Tem muita gente que fala assim, pastor, eu não entendo. Se fizer a retrospectiva, pode ter alguma coisinha que ele plantou, que ele nem lembra que plantou. Esse salão aqui não é nosso. Mas a gente cuida como se fosse nosso. E se a gente sair daqui, a gente vai deixar, já está melhor do que a gente entrou. Assim como aconteceu na Zarã e tantos outros que a gente passou. Deixar melhor do que a gente entrou. Porque o que você faz acontecer na vida das pessoas, Deus faz acontecer na sua vida, irmão. Deus faz acontecer na sua casa. É questão de R$500 a mais. É questão de R$200 a mais. É questão de R$1.000 a mais. R$1.000 vai mudar a sua vida? Não, mas pode ser uma semente que pode trazer uma colheita 100 vezes mais para a sua vida. Eu estava conversando com um rapaz hoje, eu falei para ele assim, olha, quando a gente dizima na casa de Deus, a gente devolve o que é de Deus. Mas quando a gente oferta, a gente mostra amor e gratidão. O dízimo é amor, mas o dízimo e oferta é amor e gratidão. Imagina uma pessoa que ela tem R$100 para te dar todo mês. E de repente ela vem e te dá todo mês. O que ela fez? Cumpriu, entre aspas, o seu dever, a sua obrigação. Por quê? Porque ela está ocupando um lugar que é seu e a terra é do Senhor. E tudo que há na terra é do Senhor. Ela está ocupando um lugar que é seu, então é uma obrigação. Mas se ela chega e fala assim, olha, eu vim aqui te dar os R$100, mas eu senti no coração de semear uma oferta de amor na sua vida. Como é que você vai se sentir? Não é diferente? É ou não é, gente? A pessoa sai da casa dele, vai lá na sua casa para te dar uma oferta de amor. Uma coisa que você não pediu. Uma coisa que você nem esperava. Talvez você pediu para Deus. Outra coisa, irmãos, que eu falei para ele, quando você aprende a semear em vidas também, você é abençoado. Sabe por quê? Porque quando você abençoa um pobre, um necessitado, você empresta para Deus. E Deus não deve nada para ninguém. Quer prosperar? Quer crescer? Se firma na palavra. Pratica a palavra. Você quer ver como Deus dá umas coisas assim, que é só para a gente que é doidinho mesmo, para a gente fazer, irmão. Cristão não é bom da cabeça não, irmão. Porque a Bíblia fala assim, aquele que espalha mais terá, aquele que retém mais do que é justo vai perder. Se você praticar a liberalidade, o princípio da liberalidade, você vai ver que você gastou tanto, mas você vai ver que não faltou. É forte, né? Você vai ver, eu gastei tanto, mas não faltou nada. Por quê? Porque existe alguém que dá semente para você semear.
E esse que dá semente para você semear, ele dá pão para você comer também. Aprende a semear. Aprenda a semear. Faça a vontade de Deus. Para que me serve essa primogenitura? Estou a ponto de morrer. Ele vendeu por um prato de comida. Ele vendeu por um prato de comida. Qual que é a nossa mensagem? Permaneça nos meus ensinos. Permaneça na palavra que é pregada a você. Permaneça. Tome cuidado com a ansiedade. Tome cuidado o tempo de espera. Tome cuidado também na hora da fome. Tome cuidado na hora da necessidade. Para você não sair da palavra. Para você não deixar a palavra. Porque se você sair da palavra e permanecer fora da palavra, não sou eu que estou falando, irmãos. 1 João 2, 24 e 25. Você deixa de permanecer no Pai e no Filho. Essa palavra que eu estou pregando para você, antes da gente orar, para Deus te abençoar, é para trazer você para se unir com o Pai, para se unir com o Filho, para você ser um só com Ele. Por outro lado, agora vamos dar um exemplo também de uma pessoa que permaneceu. É ou não é? Senão fica só falando da pessoa que não permanece, né? Então, vai lá em Números 14, 24. Números 14, 24. Olha o que diz. Vê o versículo anterior. Vê o versículo anterior. Ó. E todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e também no deserto, e me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Em outras palavras, não permaneceram no que aprenderam. Jesus ensinou, Jesus mostrou, Jesus impactou eles, viram carne descendo do céu, pão descendo do céu. Eles viram milagres, maravilhas, foram ensinados. Deus deu para eles os mandamentos. Eles foram ministrados por Deus. Eles tinham os 10 mandamentos. Mas eles resolveram não obedecer. Resolveram não permanecer. Foi isso que eles resolveram. Não permanecer. Aí olha o versículo seguinte, o 23. Não verão a terra que seus pais jurei. Que a seus pais jurei. Nenhum daqueles que me provocaram haverá. Olha que coisa séria, irmãos. Continue. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve um outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá em herança. Irmãos, eu estava orando ali com os pastores ali, com os irmãos, e ali Deus colocou muito forte essa palavra no meu coração. Deus mostra a terra para a gente através da fé, mas nem todo mundo possui. Porque nem todo mundo permanece na fé que recebe. E é necessário, Hebreus 11, 6, a Bíblia fala que é impossível agradar a Deus sem fé. É necessário que toda pessoa que se aproxima de Deus, é necessário saber que Ele existe. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A sua fé, ela não pode ser uma fé emotiva. A sua fé não pode ser uma fé circunstancial. A sua fé não pode estar relacionada ao seu estado emocional. A sua fé, a sua convicção, a sua certeza em Deus, ela tem que ser independente do que você está passando. Você pode estar destruído emocionalmente por causa de alguma coisa, mas lá dentro você acredita, você confia em Deus. Tudo do lado de fora diz não, mas você diz, meu Deus é maior. Deus está comigo, Deus não me abandonou. Quando a nossa fé é circunstancial, quando a nossa fé é emotiva, a gente muda a nossa declaração por causa dos problemas que surgem, por causa das dificuldades que vêm. A Bíblia fala que o Caleb, depois de 40 anos, que ele recebeu a promessa, ele tinha a mesma fé quando ele entrou na terra. Era uma fé firme. Era uma fé que não estava relacionado a um mover, a uma revelação, ou a isso, a uma experiência.
Era uma fé em que ele acreditava piamente no que Deus falava. Quando você lê a palavra de Deus, quando você ouvir uma palavra de Deus, e aquilo falar ao seu coração, independente do estado emocional, das circunstâncias que você está vivendo, se apoie nessa palavra, que você está se calçando no Pai e no Filho. E Ele vai estar com você diante de qualquer adversidade, diante de qualquer batalha. E em todas as coisas você vai ser mais do que vencedor, porque o único que tem condições, irmãos, de materializar o que Ele mesmo prometeu é Deus. E Deus está falando aqui para Josué. Ele está dizendo para Josué: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve um outro espírito. Que espírito? Perseverou em seguir-me. O que nós estamos pregando? Permanecer. Às vezes não é fácil, irmão. Ninguém está falando que é fácil o que você está passando. Ninguém está falando que é fácil o que você está vivendo. Ninguém está dizendo que você está vendo coisa, ou você está... Ninguém. Mas cada um tem a sua dificuldade, cada pessoa tem a sua aflição, cada pessoa tem a sua luta. O que importa, assim, o que vai fazer a diferença, é o que nós vamos fazer com isso. Nós vamos deixar isso nos derrubar, ou nós vamos para cima? Quer um conselho? Salmo 18, Davi disse: persegui os meus inimigos, e eu os alcancei, e não tornei atrás, senão depois de vê-los todos eles destruídos, derrotados, caídos. Davi atravessou seus inimigos. Para que Deus nos dá fé? Para a gente colocar a responsabilidade para Deus fazer tudo? Fé nos direciona para a gente agir sobre ela. Quando que eu persigo os meus inimigos? Quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu creio, quando eu confesso, quando eu profetizo de acordo com a palavra de Deus. Quando eu creio de acordo com a palavra de Deus. Aí eu vou estar nele. Aquela palavra que ele falou para mim lá atrás, pode demorar, pode ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, eu vou estar nela. E eu vou ver ela se cumprir na minha vida. Tem coisas, irmãos, que se cumpriram na vida do pastor de vocês depois de 10 anos. Depois de quantos anos? 10 anos. Tem coisa que foi depois de 4, tem coisa que foi de imediato. Eu não sei o caminho que Deus tem com você, mas saiba que Ele sabe muito bem o que Ele tem para fazer na sua vida. E tudo que você faz no Senhor não é em vão. E pare de perguntar para Deus por quê. Para de chorar. Enfrenta o que tem que ser enfrentado de cabeça erguida. Exercitando a fé. Porque Deus está te assistindo. Enquanto todo mundo dizia: nós não temos condições de entrar nessa terra. Essa terra é cheia de inimigos. Nós não vamos edificar. Josué e Caleb faziam o povo se calar. E eles diziam: sabe o quê? Não façam isso. Nós não podemos infamar a terra que Deus nos deu. Esses nossos inimigos é nosso pão e a nossa água. Deus tirou deles o amparo e Deus está amparando a gente. Nós vamos herdar, nós vamos entrar. Chegaram a pegar em pedras para atacarem neles. Irmão, coloca uma coisa no seu coração, você como cristão: para de querer a aprovação das pessoas. Tem gente que vai pegar em pedras para atacar na sua fé. Tem gente que quando você começar a declarar sua fé diante da sua casa, diante da sua família, você vai ter problema ali dentro. Mas se você permanecer nele, em Deus, Deus vai mostrar para todo mundo que Ele é com você. Porque Deus é quem te assiste. Deus é quem olha para você. Deus é que vê a sua atitude. Não faça como Saul. Se perdeu na ansiedade, se perdeu no tempo, se perdeu. Ultrapassou o seu limite. Agiu fora da palavra. Porque achou que Samuel não ia chegar. Não faça como Esaú. Nós somos herdeiros, não façamos como Esaú. Nós somos herdeiros da bênção. E não vamos trocar o que Deus tem para as nossas vidas, saindo da palavra para matar nossa fome. Saindo da palavra por causa de um desejo carnal. Saindo da palavra para ouvir outras vozes. Vão permanecer em Deus.
não vamos trocar. O prato de lentilha acaba, a bênção de Deus é para sempre. Deus tem uma bênção para você que é para sempre. Receba essa palavra no seu coração. Onde nós começamos, fique em pé, por favor. 1 João 2, 24. Olha onde nós começamos. Olha só. Coloca o 18. Olha só. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora, muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Aí você vai para o versículo 24. Depois você lê o contexto. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Não saia da palavra. Permaneça na palavra. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Glória a Deus. E se nós estamos com o Filho, e se nós estamos com o Pai, nós vamos provar de coisas maravilhosas. Deus não teve problema em colocar Caleb a possuir a bênção. Deus não terá problema em criar uma situação para abençoar a sua casa, para abençoar a sua vida. Ele é o Todo-Poderoso.